Olá! Bem-vindos a esta nossa análise. Hoje a gente mergulha numa história fascinante do atletismo. Olá! Vamos falar sobre uma barreira que, nossa, parecia impossível de quebrar, né? Exato. Correr a milha, que dá quase 1,6 quilômetros, em menos de 4 minutos. Por muito tempo, especialistas, atletas, todo mundo achava que o corpo humano simplesmente não aguentava. Era quase um dogma, sabe? Uma limitação fisiológica mesmo. E aí que entra o nosso protagonista, Roger Bannister. Isso, um estudante de medicina britânico, lá nos anos 50. Ele não era só atleta, né? Tinha essa outra formação. E ele decidiu que ia quebrar essa marca. O contexto era de muito ceticismo. Tinha o John Land, um grande rival australiano. Ah, sim, o Land. Ele chegou perto várias vezes, né? Tipo, 4 minutos e 2 segundos. Exato, 4.02.1, 4.02.6. Ele mesmo falava que parecia que estava tentando atravessar uma parede de tijolos. Dá para sentir o peso disso, né? Nossa, total. Uma parede de tijolos. Isso mostra bem a dimensão do bloqueio. Que talvez fosse não só físico, mas mental também. Com certeza. E o interessante no Bannister, pelo que a gente vê nos registros, é que ele tinha uma visão diferente. Acho que a decepção das Olimpíadas de Helsinki em 52 foi um ponto-chave. Ele ficou em quarto, né? Aquilo deve ter mexido com ele. Mexeu e focou ele totalmente na milha. E a abordagem dele, olha, para a época foi muito inovadora. Ele usava o que aprendia em medicina no treino. Como assim? Bom, ele estudava consumo de oxigênio, a importância de manter um ritmo constante. Ele foi um dos pioneiros no treino intervalado de alta intensidade, sabe? Que hoje é super comum, mas naquela época... Naquela época era bem diferente. E tem mais, o lado mental. Ah, isso parece fundamental na história dele. Totalmente. Ele praticava visualização. Imaginava o sucesso, a corrida perfeita, e o mais curioso é que ele nem treinava tanto assim, em termos de volume. É verdade. Por causa da faculdade de medicina, né? Acho que eram uns 45 minutos por dia só. Isso, cerca de 45 minutos. Mas a intensidade e, principalmente, a convicção dele era algo impressionante. Bem diferente da dúvida que o Land expressava, por exemplo. Faz sentido. Acreditar era parte do treino, então. Sem dúvida, era parte essencial da preparação dele. Essa autoconfiança fez muita diferença. Bom, então vamos para o dia D. 6 de maio de 1954. Pista de Iffley Road, em Oxford. Isso. E as condições, olha, nem eram perfeitas. A pista era de cinzas, não sintética como hoje, e ventava um pouco no dia. Ele até esperou o vento diminuir um pouco, né? Esperou, e cada detalhe contava. As sapatilhas dele, por exemplo, eram super leves. Ele mesmo ajudou a modificá-las para tirar peso. Que meticuloso. Muito. E a estratégia de corrida foi crucial. Ele não correu sozinho no ritmo, teve ajuda. Os famosos coelhos, os pacemakers. Exatamente. Os colegas Chris Chataway e Chris Brasher. Eles puxaram o ritmo nas primeiras voltas para garantir que ele chegasse na última volta com chance, sem quebrar antes. Que trabalho de equipe. E a última volta, como é que foi? A última volta foi pura emoção e esforço. O Brasher saiu, depois o Chataway, aí foi o Bannister. Ele mesmo descreveu depois com uma mistura de medo e orgulho. Uau! Ele deu tudo, absolutamente tudo. Se jogou para frente e desabou logo depois de cruzar a linha. Exausto. Imagina a tensão esperando o tempo oficial. Pois é. O locutor começou a anunciar o tempo. O resultado da prova número 9. Aquela pausa dramática. E aí? O tempo foi de 3. E nesse momento, antes mesmo de completar, a multidão foi ao delírio. Já sabiam. Que demais! 59,4 segundos. 3 minutos 59,4. Pronto. A barreira tinha caído. O impossível tinha acontecido ali. Incrível! E o impacto disso foi imediato? Foi quase instantâneo. É impressionante ver como o que era impossível virou realizável. A maior prova disso. O Land. Exatamente. John Land, apenas 46 dias depois... 46 dias. Ele também correu abaixo dos 4 minutos. Sério? O mesmo que falava da parede de tijolos? O próprio. Isso mostra muito sobre o poder da crença, né? O feito do Bannister não quebrou só um recorde. Quebrou uma barreira mental coletiva. Faz todo sentido.
E desde então, muitos outros fizeram, né? Centenas, talvez milhares. Até estudantes de ensino médio já conseguiram. Sim, virou outra marca. Ainda respeitável, claro, mas não mais o limite intransponível que se imaginava. Mostrou o potencial humano de um jeito muito claro. E para Bannister, pessoalmente, o atletismo foi um capítulo intenso, mas relativamente curto, né? Foi. Logo depois de bater o recorde, ele se aposentou das pistas. Decidiu focar 100% na medicina. E ele se tornou um médico renomado, certo? Sim, um neurologista muito respeitado. Uma carreira brilhante na medicina. Chegou a receber o título de Sir pela rainha em 1975. Ele faleceu em 2018, aos 88 anos. Uma vida completa. E pensar que tudo começou, de certa forma, com aquela corrida. Até as sapatilhas dele viraram peça de museu, quase. Foram vendidas por uma fortuna, né? É verdade. Mais de 260 mil libras viraram um símbolo. Um símbolo daquela preparação toda, da inovação. E da crença, né? Acho que essa é a palavra. A palavra-chave. A crença inabalável de que era possível. A história do Bannister é, assim, um testemunho incrível da determinação, da inteligência aplicada ao esporte e desse poder imenso que a mente tem sobre o corpo. Uma lição sobre como a gente pode redefinir limites. E fica a reflexão, né? Quantas outras paredes de tijolos a gente encontra por aí? Exato. Barreiras que talvez existam muito mais na nossa cabeça do que na realidade física. E que estão só esperando alguém acreditar de verdade que dá para atravessar. Uma ótima história para a gente pensar.